perguntam quem é Érica Belon, eu costumo contar a história de uma criança de 9 anos que um dia estava saindo da escola e a mãe faz um convite para essa criança. Olha, próximo de casa tem uma fábrica que produz tinta de tecido e está precisando de uma pessoa para trabalhar lá. E eu pensei em você, que você poderia à tarde ir lá trabalhar. E essa criança de 9 anos achou aquilo o máximo e foi trabalhar nessa fábrica aos 9 anos. Chegava em casa da escola, almoçava e ia para a fábrica trabalhar. E a função dessa menina de 9 anos era colocar rótulo nas latinhas de tinta. Até que no final do expediente ela percebeu que ficar na esteira cansava muito mais do que ficar na ponta da esteira passando rótulo na máquina, na rotuladora. E aí essa menina, com um dia de casa, resolveu pedir então a sua primeira promoção, que foi chegar e falar, olha, o que eu preciso fazer para trabalhar na ponta da esteira, porque na esteira eu tenho que ficar em pé e na ponta da esteira eu posso ficar sentada. E aí aquilo na produção chamou muito a atenção do chefe, né, do líder de produção, né, porque era o primeiro dia de serviço dessa pessoa. E o segundo, né, o que uma criança de 9 anos consegue, num primeiro dia de serviço, enxergar a possibilidade de crescimento. E no segundo dia de trabalho, essa menina de 9 anos já estava sentada na rotuladora, fazendo o trabalho, então, já sentada, e ali ganhava-se mais. Então, eu costumo dizer quem é a Érica. A Érica é essa menina, essa história é verdadeira, e aí começa, então, a minha jornada com o empreendedorismo. Então, ali eu já percebi, com 9 anos, de que eu não queria ser somente o que as outras pessoas ali se resumiam. Eu sabia que eu poderia dar mais. A minha vida sempre foi essa, trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então eu nunca tive problema com isso. E foi quando eu já trabalhava em outras áreas também, saí dessa fábrica, trabalhei em ambientes corporativos e surgiu a grande oportunidade de eu fazer faculdade. Só que eu tinha um grande problema, porque eu trabalhava nessa época na prefeitura, que era uma autarquia, e o que eu ganhava não pagava a mensalidade da faculdade. Mas eu tinha dentro de mim algo que dizia, olha, eu acho que você pode mais do que você está oferecendo hoje. E eu decidi prestar o vestibular. Falei, eu vou tentar prestar e se eu passar, aí eu vou tentar resolver como é que eu vou pagar. E eu prestei esse vestibular e passei. Na ocasião era um curso novo na época, que era analista de sistemas, que era o bacharelado em análise de sistemas. E eu me lembro até hoje que meu salário era R$ 425 e eu pagava R$ 495 de faculdade. Então faltava para entrar na faculdade. E aí eu precisava vender coisas. Então eu vendia bijuteria, eu vendia lanche na escola, eu vendia brigadeiro e poder aí pagar a instituição. Até que chegou um determinado momento na faculdade em que eu, como fazia o curso de análise de sistemas, a gente precisava ter um computador. E eu não tinha, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar a faculdade, quanto mais para comprar um computador. Foi quando eu me deparei com um professor. Eu falo que esse momento foi um dos momentos mais decisivos na minha vida. Eu cheguei na sala, não era só eu que estava nessa condição, tinha outros colegas de classe também, e eu fui conversar com o professor. Eu falei, olha, professor, existe a possibilidade do senhor trocar o dia da prova, porque eu não tenho computador em casa e o único local que eu tenho para estudar é aqui na instituição. E se o senhor aplicar a prova na semana que vem, eu não vou passar, porque eu não consegui estudar. E eu gostaria de verificar, inclusive, se a instituição me abre as portas para eu vir estudar aos sábados. Eu tive a seguinte resposta desse professor: quem é pobre não faz faculdade. Compre uma máquina de costura que é mais barato. E isso ficou muito marcado em mim, porque a minha mãe costura. E eu me lembro que quando ele fala isso pra mim, eu tinha que tomar uma decisão ali naquela hora. Eu me lembro que eu sentei na escada, tinha uma escada que a gente subia para ir para a sala de aula, e eu fiquei sentada ali pensando. E aí eu falei, não, eu acho que esse professor tem razão. Por isso que eu costumo muito dizer que a gente precisa de referência na nossa vida.
E aí eu falei, bom, é isso aí, eu vou trancar a faculdade e vou realmente desistir. Cheguei no plantão de atendimento para trancar a faculdade, cheguei lá e falei, olha, eu gostaria de trancar o curso, o que eu tenho que fazer? Aí a moça que estava me atendendo falou assim para mim, bom, você preenche esse documento e pronto, é só isso, você vai escrever o motivo que você quer sair. E eu me lembro que eu inventei um motivo, porque eu fiquei com vergonha de dizer que eu não conseguia pagar. E aí, quando eu entreguei para ela o papel, ela falou para mim assim, olha, agora você tem que ir ali na secretaria e recolher uma mensalidade, porque para trancar precisa pagar. Mas eu não tinha dinheiro nem para pagar a mensalidade, quanto mais para trancar. Aí eu voltei e falei para ela, então como é que faz para destrancar? Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Ela pegou, ainda ficou brava, né, comigo ali, porque eu fui lá, fiz toda a documentação e depois tive que destrancar a faculdade. E naquele dia eu voltei para casa e eu falei, não, tem que ter um jeito, né? Eu quero fazer, eu tenho boas notas e preciso terminar esse curso. Foi aí que a diretora da instituição, ela ficou sabendo que eu ia trancar a faculdade e ela me chamou para conversar. E aí ela fez um acordo comigo, então eu não podia tirar umas notas inferiores que 8 na instituição. Em contrapartida, ela deixava eu pagar o curso à medida que fosse parcelado essas mensalidades. E assim eu fiz. Então eu estudava, pagava metade da mensalidade, porque a outra metade eu tinha que investir em material, que era muito caro. Meu curso era todo em inglês, então eu tinha que investir também, porque eu também não falava inglês, então eu tinha que me virar com o que sobrava do salário e eu fui estudando. Da mesma forma que a gente encontra pessoas que nos jogam para baixo, a gente encontra outras pessoas, outros anjos na nossa vida. E essa conta ficou acumulada nessa faculdade, né? Aí um dia eu recebi minhas férias, eu trabalhei as férias, eu peguei o dinheiro das minhas férias, eu falei, bom, eu vou pagar, né? Vou pegar todo esse dinheiro, já vou pagar, porque a conta ia ficando alta. Aí quando eu cheguei para pagar, o rapaz da tesouraria falou para mim assim, Érica, eu dei o meu nome, o número do meu RA, que era o número do registro nosso da faculdade. Aí ele falou assim, ele pegou minha ficha, olhou, naquela época ainda era tudo controlado em ficha, ele olhou e falou assim para mim, não, tá tudo certo. Eu falei, não tá certo, eu vim pagar. Ele falou assim, olha, aconteceu até uma coisa estranha aqui. Chegou um rapaz, aqui um senhor, que deu entrada aqui no plantão de atendimento, um rapaz muito bem vestido, de terno, inclusive ele estava com paletó branco, e ele veio aqui, trouxe o número do seu RA e ele quitou a sua faculdade. Eu falei, não, o senhor está enganado, porque não tem ninguém que poderia ter feito isso. Ele falou assim, olha, e foi muito estranho, porque essa pessoa entrou aqui, ela pagou para mim, e quando eu virei para dar o recibo para essa pessoa nunca mais, eu vi essa pessoa. Então eu não sei o nome, eu não sei quem foi, mas o dinheiro está aqui, pagou em espécie, e a sua faculdade está paga. E aí eu comecei a trabalhar, inclusive dando aula na área de TI na época, que era o antigo pacote Office, e eu dava aula para crianças que eram excepcionais. E eu trabalhava com a alfabetização dessas crianças. E um dia eu estava trabalhando, a minha coordenadora entrou na minha sala de aula dizendo que tinha um casal que queria me parabenizar, porque o psiquiatra tinha visto bastante a evolução dessa criança com a qual eu trabalhava. E aí, quando eu saí para conversar com os pais, né, dessa criança, porque na verdade eu fazia parte da alfabetização e usava a informática como ferramenta, por incrível que pareça, era esse meu professor, o pai da criança, que foi quem disse que era para eu comprar uma máquina de costura. Eu costumo dizer que eu acho que uma das coisas mais fortes que eu vejo assim, em mim é eu não desistir. Encontrei com inúmeras pessoas que tentaram me puxar para baixo, mas também com muitas pessoas que me jogaram para cima. Outra história muito interessante para compartilhar, ainda na faculdade nós tínhamos que entregar um trabalho e aí eu fui fazer esse trabalho na cidade de São Roque com uma amiga minha e que era um rapaz que ia digitar esse trabalho, enfim, nós chegamos lá e esse rapaz não fez
esse trabalho e nós tínhamos que entregar, senão a gente ia ficar de DP. Então tudo voltava em cima do financeiro, né? A gente não tinha nem dinheiro para pagar a mensalidade, quanto mais para pagar uma dependência. E aí eu falei para ela, e agora? Como que nós vamos fazer? Porque nós temos que entregar esse trabalho na segunda-feira, hoje é domingo, a gente não digitou, a gente não tem computador, como que nós vamos fazer? Ela falou assim, olha, na minha rua mora um empresário. Você tem coragem de bater lá na casa dele e dizer para ele o que está acontecendo? Que eu sei, ele é a única pessoa aqui do bairro que tem um computador. Eu falei, bom, o não a gente já tem como resposta, batemos na casa do rapaz, no interfone, o rapaz atendeu por interfone. E hoje eu fico pensando, né, na loucura de se bater na casa de uma pessoa que você nunca viu na vida. E contei a história para ele pelo interfone. Olha, meu nome é Érica, eu sou de Itu, faço faculdade, eu preciso entregar um trabalho. E eu fiquei sabendo que o senhor tem um computador. Será que o senhor me autoriza a digitar? Ele falou, claro, abriu a porta pra gente. Eu entrei na casa desse empresário. Esse rapaz me ofereceu o escritório dele. Ele falou, olha, pode usar o computador, tá aqui. Então vocês vão fazer o seguinte, depois que você usar aqui o computador, você vai desligar para mim e quando você sair, você bate a porta. E eu deixei na cozinha para vocês pão, presunto, queijo, porque está com cara de quem nem almoçasse, almoçou hoje. E foi pessoas que eu encontrei na minha vida e que fizeram muita diferença para mim. Por isso que hoje a minha missão é ajudar as pessoas. Eu trabalhei numa software house, também era um mercado extremamente masculino. O máximo que eu consegui fazer nessa software house foi ser secretária da presidência, porque eu não tinha a prática, né? Eu não era desenvolvedora porque eu não tinha tido a oportunidade, mas eu não desistia. Então lá eu estava lá, a possibilidade de entrar nessa empresa era através da secretaria, né? Como secretária da presidência, eu fui mesmo assim, até que surgiu uma vaga para eu trabalhar na consultoria. E eu quis me candidatar para essa vaga, porque eu queria trabalhar na consultoria. E aí o meu diretor, né, super motivado na área de recursos humanos, falou para mim, olha, realmente a vaga você tem as qualificações, você tem a formação que a gente precisa, mas infelizmente eu não posso te colocar para trabalhar na vaga porque você é mulher. E é um mercado masculino, eu não sei como é que os nossos clientes vão enxergar uma pessoa, né, mulher, trabalhando, implantando sistemas, eu acho que não vai dar muito certo, então a gente vai dar a possibilidade para um rapaz. E ali também foi quando deu aquela virada de chave que eu falei, não, então se o sexo que define a minha capacidade e a minha competência, então eu acho que aqui também já se encerrou o ciclo. E vale a pena também dizer que quase que 18 anos depois eu retornei nessa empresa como consultora dessa empresa que não me permitiu ser consultora porque eu era mulher. Então a minha história foi assim. Depois eu tive a possibilidade de trabalhar dando aula, foi onde eu aprendi muito na área de TI e conseguia então a partir daí entrar dentro de algumas empresas. Recebi a proposta para corrigir um sistema numa área no ramo hoteleiro e 2 meses depois eu acabei me tornando a gerente desse hotel como um todo. E eu costumo dizer que nesse empreendimento foi onde eu pude crescer muito, porque eu trabalhei com pessoas muito boas e muito competentes junto comigo, mas a qualificação deles não eram tão boas e eu comecei a perceber o que eu poderia ajudá-los. E ali começou a minha história com a área de treinamentos corporativos. Então eu comecei a treinar essas pessoas e perceber que eu tinha bons resultados com esses treinamentos. Após eu trabalhar nesse hotel, eu fui convidada para trabalhar, para dar aula na graduação e fui investir então na área acadêmica. Fiquei anos trabalhava no hotel, dava aula à noite já e depois eu me decidi ficar somente com a área acadêmica, que era isso que eu gostava de fazer, que era ajudar as pessoas, principalmente porque eu retornei a dar aula na faculdade que eu tinha me formado. E eu me encontrava com pessoas na sala que se identificavam muito com a minha história. Então eu dizia para esses alunos, não desistam, olha, eu cheguei até aqui, não desistam, continue, continue, continue. Então eu acabava que vivendo a minha missão dentro da sala de aula. Estudei, me formei, fiz 7 pós-graduações, tive a possibilidade
de fazer um mestrado. É comum também, quando a gente trabalha de uma maneira efetiva dentro das empresas, é natural, né, quando você trabalha bem, é natural que você apareça dentro das empresas. E quando você começa a aparecer, você incomoda as pessoas. A partir do momento que você começa a incomodar, principalmente a área da gestão, é natural que essas pessoas queiram te cortar. Então aí, novamente, eu tive mais uma puxada de tapete, onde eu ouvi do meu diretor que a minha luz o incomodava. E eu acabei saindo dessa instituição, mas indo para uma outra instituição onde eu fiz o meu mestrado, que foi uma instituição que me abriu as portas e eu pude ali desenvolver muita coisa. Terminei o mestrado, fiz a minha pós-graduação na área de administração de negócios. Muitas portas se abriram para mim depois disso. Fui para o exterior, tive a possibilidade de apresentar minha tese em Portugal, viajei para a Espanha e investi então de cabeça na área do treinamento corporativo. Foi aí que eu tive que tomar uma decisão realmente do que eu ia fazer na minha vida. Então hoje eu trabalho com treinamento corporativo. A minha especialização hoje é desenvolver a alta performance no sujeito. A minha formação de doutorado me permite trabalhar com o desenvolvimento das inteligências múltiplas e a construção de mentes. Então hoje o meu papel é dizer para as pessoas que elas podem ser aquilo que elas quiserem ser. Que essa é uma frase que a minha mãe sempre falou para mim. Você pode ser aquilo que você quiser ser. E isso eu sempre tenho guardado muito comigo, né? Eu sou uma pessoa extremamente temente a Deus, sou apaixonada por Jesus Cristo e um dia eu li um versículo na Bíblia que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E todas as vezes que passa pela minha cabeça algo que me desafia, eu me lembro desse versículo, porque tudo realmente eu posso naquele que me fortalece. Hoje eu tenho uma escola de negócios na cidade de Itu, que é uma escola de carreiras, onde eu dou a possibilidade não só de me restringir a um público tão seleto quanto aos executivos, mas também atender estudantes e profissionais que precisam acreditar em si e que podem ser o que eles quiserem ser. A minha primeira experiência profissional foi aos 9 anos de idade, na produção de uma fábrica de tinta, e eu sempre tive isso dentro de mim, porque eu tive pessoas dizendo para mim que eu poderia ser aquilo que eu quisesse ser. Eu tenho uma formação como coaching, trabalho com desenvolvimento de pessoas hoje, gosto muito de esclarecer a importância de um processo como esse, a seriedade que tem que ter e a responsabilidade, porque a gente lida com a carreira das pessoas. Atendo muitos profissionais no meu escritório que vêm com a intenção de fazer o coaching. Muitas vezes nem é isso que ele precisa, na maioria das vezes ele precisa de um treinamento com um custo metade do preço, e isso eu tenho muito em mim, essa ética de dizer para ele: você não precisa nesse momento investir no processo de coaching, você pode, através de um treinamento, resolver aquilo que você está buscando, não necessariamente investir todas as fichas num processo de coaching. O mercado que eu atuo hoje é o mercado de desenvolvimento da performance do profissional. Como eu faço isso? Através de atendimentos, sejam eles individuais ou coletivos, através de treinamentos. Nos últimos tempos eu tenho estudado com bastante afinco a física quântica também, de que forma hoje nós temos uma empresa quântica. Vale a pena dizer aqui que a efetividade disso não está dentro de doutrina religiosa nenhuma, mas é estudar a física, é ciência. Então eu junto a ciência, a física, dialogando com a neurociência, e de que forma isso a gente pode então ajudar um colaborador a atingir a sua performance e realmente construir uma carreira de bastante sucesso. O maior diferencial no meu trabalho é fazer uma avaliação de performance do profissional. Então muitos profissionais me procuram querendo se desenvolver, mas fica muito difícil eu propor para ele o desenvolvimento de qualquer habilidade se eu não conseguir mapear as competências desse profissional. Então, antes dele participar de qualquer curso conosco, ele vai passar por uma avaliação de performance, onde eu consigo mapear
pelo menos 21 competências dele e a partir daí eu vou desenhar a carreira dele e vou propor para ele quais são os treinamentos que ele precisa trabalhar. Nós temos como carro-chefe na nossa empresa um projeto chamado Academia de Líderes, que foi um projeto que nasceu dentro de empresas. E esse projeto, o que eu percebia? Eu percebia que existia uma lacuna muito grande no mercado, porque as empresas acabavam elencando profissionais para participar desse projeto, que muitas vezes nem queria participar, e pessoas que queriam participar muitas vezes não eram escolhidas. Então, o que nos motivou, o que me motivou a abrir uma escola de negócios é atender esse público que quer o desenvolvimento e não tinha possibilidade. Então, hoje nós já estamos rodando aí várias academias. Hoje eu atendo tanto de uma maneira aberta esse projeto, como eu atendo em empresas. E o que é o projeto da Academia de Líderes? São 8 módulos onde os profissionais passam por um desenvolvimento de liderança, trabalham muito a parte da autoliderança primeiro, para depois ele poder liderar outros profissionais. O que nós temos dentro das organizações, pessoas que são promovidas a líderes, são excelentes técnicos, mas quando chega na questão de gerir pessoas, eles têm falhas nesse comportamento. Então, aí nasce o nosso projeto da Academia de Líderes. Como a nossa demanda tem aumentado exponencialmente, hoje eu tenho utilizado a internet para poder desenvolver outros projetos. Na ocasião, atualmente, eu já atendo profissionais, inclusive em outros continentes, faço isso de uma maneira mais tímida, mas temos como projetos de futuro poder aumentar e usar a internet para poder atender profissionais em outros locais, em outros países, exatamente para atender essa demanda que hoje a gente não está conseguindo atender. Eu costumo dizer que a maior dificuldade que eu tenho dentro do meu negócio é que eu não consigo necessariamente fazer parcerias com outros profissionais, embora muitos me procurem. Então eu preciso estar na sala, eu preciso atender, eu preciso fazer esse fechamento final com o meu cliente. Então a internet hoje me possibilita atender essas pessoas e poder respondê-las e ajudá-las realmente dentro da demanda que ela precisa. Então a internet hoje para nós, para mim, é uma ferramenta muito grande que será com certeza utilizada para projetos futuros. Eu costumo citar uma frase de Isaac Newton: se eu pude ver mais longe é porque eu estava sobre ombros de gigantes. E se eu pude chegar onde eu cheguei é porque tem pessoas por trás de mim que me ajudam nisso. E eu não posso deixar de mencionar a minha equipe, profissionais de altíssimo desempenho que estão comigo nessa jornada, nesse grande desafio que é ajudar as outras pessoas. Eu tenho meu marido, que sem ele eu não teria conseguido também chegar aonde eu cheguei. Então eu quero convidar você que está aí em casa, que venha conhecer a nossa estrutura, conheça o nosso trabalho, acesse o nosso site. Eu gostaria demais de tomar um café com você, gostaria demais também de conhecer a sua história e ver de que forma que eu posso te ajudar, de que forma que eu posso contribuir. Que eu senti na pele o que é ter pessoas que não acreditaram em mim e ter pessoas que acreditaram em mim. Então eu quero dizer para você que eu acredito em você. Eu acredito em você e eu estou aqui para te ajudar. E encerrar essa minha fala com um versículo que é citado no livro de Coríntios, que diz assim, que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram e não subiu no meu coração, não subiu no seu coração o que Ele nos preparou. Muito obrigado por você ter me ouvido até aqui e conte comigo.